capítulo 1, versículo 1, que assim se diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente o amado. Nele temos a redenção, o perdão de nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus, como o que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Capítulo 2, irmãos, que diz assim no seu versículo 1: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, Deus nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindoures
sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, a quais Deus preparou no passado, para que nós a pratiquemos hoje. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente ereis gentios, por natureza, chamado incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação, em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressas em ordenança, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz para vós, que estavais longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Posso ouvir um amém por essa palavra? Amém. Irmãos, que palavra gloriosa. Glória a Deus. Eu digo, irmãos, que Deus, Ele tem me levado dentro da palavra, não só me apoiando em textos desconexos do contexto. Deus tem me levado dentro da palavra a entender que tudo que é escrito tem um destinatário, mas também tem um remetente. E nós precisamos entender, irmãos, porque a Bíblia, ela foi escrita para alguém. E nós temos que entender dentro do contexto a época, a estação, para que tipo de povo, qual a cultura, para nós se associarmos nos dias atuais, porque a cultura com o tempo muda, sim ou não? Sim, muda. Louvado seja Deus. E cada dia que passa, muda para pior, sim ou não? A Bíblia vai nos dizer que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós não vemos isso hoje acontecer, irmãos? Sabe o que é interessante? Que essa palavra não é para quem está fora. Essa palavra é para quem está dentro. Misericórdia, Deus. Porque quem está fora, irmão, não está na palavra. Quem está fora, irmão, ele está seguindo o sistema mundial. É o que Paulo está dizendo aqui nesta carta de Efésios. E ele vai nos dizer no capítulo 2,
que nós estávamos mortos. E mortos no quê? Nos nossos delitos, nos nossos pecados, nos nossos pensamentos inúteis. E nós estávamos mortos. E Cristo nos deu vida, mesmo nós estamos mortos. Irmão, olha que profundo isso. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Louvado seja Deus, que Deus, Ele pega uma pessoa que estava morta e ressuscita. Glória a Deus. Isso é muito forte, irmão. Porque se nós formos ler o capítulo 1 e o capítulo 1 inteiro, vai dizer que Deus faz tudo conforme a sua vontade. Se você for ler o capítulo 1, e você vai entender que Deus, Ele faz tudo conforme o jeito que Ele quer. Glória a Deus. E a Bíblia toda vai nos revelar isso. Bispo, me dá exemplo. Vamos lá para Jonas 4, capítulo 4. Porque se eu for ler Jonas do capítulo 1 em diante, o 4 é o resumo do livro todo. Por quê? Porque no capítulo 4 Jonas vai falar assim: Senhor, por isso que eu fugi quando o Senhor falou comigo lá em casa. Porque eu sei que o Senhor é Deus compassivo, misericordioso, que fala que vai destruir, não destrói. Por isso eu fugi. Irmãos, olha que interessante, irmãos. E sabe que isso me mostra, irmãos? Isso não me mostra um Deus fraco, mas isso me mostra um Deus poderoso. Por quê? Porque Ele mostra que Ele faz o que Ele quer, Ele decide o que Ele quer, quando quer, a hora que quer, e do jeito dele, da maneira dele. E isso me mostra, irmão, que esse Deus é soberano e Ele é poderoso. Bispo, me dá um exemplo. Ezequias. Quem lembra do rei Ezequias aqui, igreja? O profeta Isaías recebeu a mensagem de Deus. Ele era um profeta. E a mensagem de Deus para Ezequias foi: põe a tua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Irmão, sabe o que é interessante? Que Deus deu um decreto para Isaías: vai e diz. E assim Isaías fez. Mas o interessante é como Deus mudou tão rápido de ideia. Porque foi Ezequias virar o seu rosto e orar ao Senhor. Irmãos, eu não vejo Ezequias colocando a casa em ordem, mas eu vejo ele orando. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque até mesmo Ezequias depois morre com lepra. Porque ele foi entrar dentro do templo para adorar. E nasceu uma lepra nele, uma ferida. Ele morreu. Só que o interessante, irmão, quando Deus dá uma mensagem para o profeta, e o profeta vai falar a mensagem, Ezequias, ele ora. E ele pede para Deus e fala: Senhor, lembra de como eu andei na tua presença. Ele não fala: lembra de como eu estou andando. Ele está falando: lembra de como eu andei. O que eu fiz? Eu destruí os templos. Eu fiz uma reforma em Israel. Lembra que eu andei nos teus caminhos. E isso foi o suficiente para quando Isaías está saindo, Deus mandar ele voltar e acrescentar mais 15 anos de vida sobre a vida de Ezequias. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmão, que o orgulho de Ezequias trouxe sua morte. Mas o interessante é como Deus, ele mudou de ideia. Ele falou que ia matar e acrescentou 15 anos. Irmãos, isso não me revela um Deus fraco, isso me revela um Deus forte. Porque Ele decidiu e Ele fez. E Ele não nos deve satisfações. Igreja, nós temos que entender que nós continuamos sendo servos do Senhor. Meu Deus, aleluia. Só que tem muita gente que
se coloca diante de Deus como se Deus fosse servo. E eu sou o Senhor de Deus. Eu falo e Deus tem que fazer. Eu peço e Deus tem que dar. Não. Ele vai dar se Ele quiser dar. Porque não é pelo meu merecimento, mas é por sua graça. E graça já diz tudo, porque a tradução de graça é o favor de Deus não merecido ao homem. Ou seja, é Deus fazendo algo por alguém que é mal agradecido. E isso é muito forte, irmão. Isso revela o amor de Deus. Porque nós, irmãos, estamos acostumados a só fazer quando nós recebemos. Para mim dar amor, eu tenho que receber amor, não é isso? Então, eu não, por isso que eu falo, irmão, quando eu entro dentro desse contexto de sobre amor, eu falo que a gente não ama, missionária Adriana. A gente não ama. Por quê? Porque o nosso amor é motivado por aquilo que nós recebemos. Então, se eu faço por aquilo que eu recebo, eu não estou amando, porque o amor diz tudo ao contrário. O que nós sentimos? Tudo espera, tudo sofre. Aleluia! E a gente, será que a gente tudo sofre? Quando aperta o nosso calo, a gente quer fazer o quê? Sair fora. Mas se tudo estiver bom, eu fico. Então eu vejo que eu sou egoísta, eu não amo. E nisso consiste o amor de Deus. Ele se entregou por quem não merecia. Ó, irmão, quer ser? Irmão, isso é muito forte. Eu leio nos textos sagrados, eu vejo Deus falando para a gente fazer pelo nosso próximo, colocar as pessoas, eu li isso em Coríntios. Coríntios chega a um ponto, irmãos, porque existem duas qualidades de crente: os crentes fortes e os crentes fracos. O que é o crente forte, irmão? O crente forte é o que tem a consciência em Cristo e sabe que tudo é puro, tudo é de Deus, o diabo não tem nada. Então essa pessoa tem a consciência forte, ele tem uma certa liberdade no Senhor. E tem o cristão fraco. O que é o cristão fraco? Que tudo para ele é do diabo. E Paulo vai dizer, irmão, que mesmo eu tendo liberdade, se a minha liberdade vai prejudicar meu irmão fraco, eu não faça. É melhor eu não fazer. Vou dar um exemplo fácil para os irmãos entenderem, porque eu preciso entender a cultura da época. Corinto era um lugar de idolatria. Corinto, irmão, tinha templos, Apolo, Artemis, muitos deuses do panteão grego, e deuses ali, o maior templo, a deusa Afrodite, que era separado todo ano 1000 mulheres. E a adoração naquele lugar era uma adoração por meio de orgias, por meio de uma coisa profana. Você chegava lá e, irmão, era uma coisa diabólica. Mais próximo do culto Azera, porque também era um culto aonde envolvia sexo ilícito, imoralidade. Então Azera, como Artemis, e hoje nós vemos muito semelhança a isso aonde? No funk. O funk é o verdadeiro culto cananeu. Eu fiz, irmãos, lá na igreja um estudo sobre a idolatria. Porque quando a gente fala idolatria, eu acho que é só um bonequinho de gesso, um bonequinho de madeira. Idolatria está muito além do que isso, porque nós somos idólatras por natureza. Irmãos, prova disso, Deus liberta o povo, irmão. Deus libertou o povo do Egito. Quando Moisés sobe para o monte, o povo faz um bezerro, falando assim: ele livrou nós do Egito. Deus fica irado pela ingratidão do povo, porque o povo não merecia. Mas Deus fica irado pela ingratidão. O tempo todo Deus se revelou, tirando da mão dos egípcios as 10 pragas, dando maná, dando água, crescendo roupa, crescendo sapato. Aí Moisés sobe para o monte, Moisés sobe 40
O povo faz um bezerro de ouro, falando que foi o bezerro de ouro que livrou ele do Egito, irmão. Pensa se Deus não ficou bravo por motivo, irmão. Olha o povo é idólatra, irmão. Irmãos, Deus deu uma lei para o povo, pastores, amada igreja. Deus deu a lei para Moisés, mas por causa da nossa natureza pecaminosa, Paulo vai dizer que a lei é santa, é boa, é poderosa, mas a lei diante de nós, pela nossa fraqueza, pela nossa natureza pecaminosa, ela fez um sentido inverso. Ao invés dela salvar, ela ativou o pecado em mim. Ela ativou. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entender. Quando a Bíblia fala não cobiçarás, e a lei entra dentro de mim, por causa da minha natureza pecaminosa, eu vou cobiçar. Porque o primeiro mandamento foi quebrado. Porque Deus falou o quê? Não fará para vocês imagem de figura. O que o povo fez? Eu vou dar exemplo na nossa vida cotidiana para os irmãos entenderem, porque a palavra é simples. Irmãos, tem mães aqui, tem pais aqui. Já falou para o seu filho, irmãos, meu filho pequenininho está ali. Tem coisa que eu falo para ele, irmão, que ele, 4 anos de idade, ele faz ao contrário. Eu já vejo a natureza pecaminosa dele agindo. Quando você fala para o teu filho assim, filho, não sai hoje, ele dá um jeito de sair. Se você falar assim, se você falar para sua filha, filha, não se envolve com esse cara, ele não presta, ela que vai querer. Ela vai querer aquele cara, não presta. Por quê? Porque a gente tem dificuldade com a lei. A gente tem dificuldade por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, irmãos, Paulo está querendo dizer que nós estávamos andando nesse sistema mundial, caminhando contrário à vontade de Deus, caminhando contra a vontade do Senhor, andando conforme o sistema mundial. Porque quem está dominando o sistema mundial é o espírito do mar, que Paulo fala aqui, que é Satanás. Porque quando a gente, irmãos, isso é muito forte. E a palavra nos dá tanta revelação que a gente está acostumado de falar que os demônios estão tudo no inferno. E não estão. Porque lá em Efésios 6 vai dizer o quê? Que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores que estão aonde? Nas regiões celestiais. Então eles não estão no inferno, eles estão nas regiões celestiais. Isso é muito interessante. Irmãos, a palavra vai revelando, vai trazendo revelações e mais revelações. E a gente vai começar a analisar agora, irmão, que o mundo ele está seguindo o curso dele, irmão. Pecado, moralidade. Só que Cristo, ainda quando nós estávamos andando nesse curso, Cristo nos ressuscitou. Glória a Deus. Ou seja, irmão, Ele pegou você que estava andando no caminho errado e Ele transformou você conforme a sua vontade. Aleluia. Irmãos, por isso que é muito linda essa palavra. Deus faz o que Ele quer. Isso me trouxe uma paz, irmãos, no meu coração. Aleluia. Porque, louvado seja Deus, eu comecei a entender que Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele não vai fazer aquilo que eu quero, mas Ele vai fazer o que Ele quer. E eu comecei a olhar para muitas pessoas e queriam que essas pessoas tivessem a mesma fé que eu tinha, que eu tenho. Eu queria que essas pessoas fossem tão compromissadas com Deus como eu sou. Então, irmão, eu comecei a ver que Deus dá uma porção de fé para cada um diferente. A minha necessidade é estar nos pés todos os dias, em constante oração. Tem pessoa que não sente essa necessidade.
E eu posso falar para você, irmão, às vezes você tem dentro da sua família, você vai ser um crente, o resto não vai ser. Só que eu achava que era na força do meu braço, pastor. Eu queria que as pessoas vivessem isso. E por eu não entender que há um tempo para cada um, se é que Deus tem propósito na vida dessa pessoa, me tirou essa frustração. Porque eu me tornei uma pessoa chata. Porque de vez eu trazer a pessoa para perto, eu estava fazendo o quê? Para longe. Irmãos, irmãos, isso é muito forte. Você pode ser. Meu Deus, isso é muito tremendo, irmãos. Você pode ser uma carta viva ou uma letra morta. Aleluia. Foi o que o pastor Israel falou. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem em você? Tem pessoas que estão na igreja, irmão, mas que não é igreja. Tem pessoas que estão dentro do convívio cristão, mas continuam na mentira, continuam sendo estelionatárias, continuam, irmão, fazendo o que elas fazem no mundo. E quando alguém passa, fala, eu vou ser crente para ser que nem essa pessoa. Isso é um sinal que a pessoa vai para o culto, mas não nasceu de novo. Por isso que quando Nicodemos se encontra com Jesus, Jesus falou para ele, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos, ele era o chefe principal da sinagoga. O mais intelectual, o mais versado. Não entendia o que o Senhor estava falando, porque se você não nascer de novo, igreja, se você não tiver esse encontro com Jesus e nascer de novo, você vai continuar o mesmo. Por isso que eu falo, irmão, que a minha função é anunciar o Evangelho. Aleluia. O que eu posso fazer aqui, igreja, é anunciar o Evangelho. Mas quem vai convencer não sou eu. Quem vai convencer não é você, mas é o Espírito Santo. Aleluia. Por isso, veja que o mistério não é nós, mas é Ele em nós. E nós precisamos entender isso, irmão, que não está na força do nosso braço, mas está na força do Espírito Santo. E se o Espírito Santo estiver em você, irmão, você vai ser uma bênção onde você for. Se o Espírito Santo estiver em você, irmão, você vai conseguir caminhar certo, porque Ele faz isso em você. Ele faz isso em mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Se nós formos ler, irmãos, dentro da palavra de Deus, tudo que está com o Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Então, quando eu começo a ler, irmão, a palavra do Senhor, eu vejo que tem muita coisa que vai estar com o Espírito, com E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus que vai fazer em mim. Porque se eu for deixar eu fazer, eu vou fazer tudo contrário à vontade do Senhor. Mas se você deixar o Espírito Santo fazer, irmão, meu Deus do céu, se prepare para viver uma vida nova. Se prepare para uma direção nova. Eu creio. Tira a sua mão. Deixa Deus fazer. Aleluia. Deixa Deus fazer. Anuncie o Evangelho, irmão. Deus vai preparar situações para pessoas que, dentro do âmbito familiar, pessoas que não são cristãs, dentro da sua família, que vai te procurar e Deus vai colocar as palavras na sua boca, no tempo dele. Aleluia. Aí, irmãos, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque dentro do âmbito familiar, eu posso dizer por mim, porque eu fui uma pessoa que foi envolvida com droga, louvado seja Deus, eu vejo que o Espírito Santo, ele nos convence mesmo. Quantas das vezes, irmãos, a minha mãe falava para mim, filho, para de usar droga. E aí que eu usava mais. Quanto mais ela falava para mim, para, filho, para de andar com essas pessoas erradas. Aí que eu andava, irmãos, o diabo ele faz uma confusão na mente da pessoa, que sua mãe está falando para o seu bem, mas eu entendo que é mal. Ela falava para mim assim, filho, para de usar essas porcarias. Eu falava, mãe, eu não estou usando. Mesmo usando. Eu não queria dar o desgosto de, sabe? E eu falava, mãe, não estou usando. Ela falou, você está usando, filho. Aí sabe o que eu falava? Agora eu vou usar mesmo para mostrar que eu estou usando.
Você está entendendo? Então, muitas das vezes, aquele amor por não querer ver eu naquela situação me levou para fazer mais. Por isso que nós temos que ter sabedoria, igreja. Sabedoria, porque de vez a gente trazer para perto, a gente afasta para longe. Louvado seja Deus. Tem situações na vida das pessoas, irmãos, que se você ajudar, você atrapalha o propósito de Deus. Porque irmão, você é muito forte. O que você tem que passar, você tem que passar. O que você tem que passar, você tem que passar. Não adianta, irmão, não adianta querer fazer que nem Jacó. Irmão, Jacó trabalhou 14 anos porque tentou alterar a promessa de Deus. Deus já tinha falado com a mãe que o maior ia servir o menor. Acabou. Deus já tinha falado. Ele precisava de jeitinho? Não. Precisava de jeitinho. Mas ele teve que fazer um jeitinho que trouxe muitas consequências. Inimizade entre os irmãos. Você está entendendo? Ele teve que trabalhar 14 anos porque ele enganou. Irmãos, é que nem eu falo, não acho que você está vindo para Jesus, que Jesus perdoa o teu pecado, que a consequência do meio pelo que você plantou. Porque Deus, irmãos, a palavra do Senhor fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai fazer o quê? Ele vai colher, irmão. Mas não é porque você quer a presença de Deus que Deus não vai deixar você. Vai te impedir de você colher o que você plantou. Você vai colher. Você está entendendo? Por isso eu louvo a Deus. Eu sou grato ao Senhor, porque era para mim estar pior. Irmão, pelo que eu plantei, irmão, meu Deus do céu, eu sinto temor. Quantas vidas eu prejudiquei vendendo uma droga? Quantos lares eu trouxe uma contenda sem saber? Mas não fiz. Fiz. E hoje eu agradeço, irmãos, porque o Senhor tem me sustentado. Aleluia, glória a Deus. Esse problema com excesso de peso não é falta de vergonha na cara, não, igreja. Mas eu bebi, eu fumei, usei muita droga. Você está entendendo? Tudo tem consequência. Parei para a glória de Deus. Libertou para a glória de Deus, mas tem consequências. E Deus está cuidando. Já preparou uma cirurgia para mim fazer para a glória de Deus. Aleluia! Que era para me esperar muito tempo e papai fez tão rápido. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Olha, irmão, que gratidão. Como não ser grato a um Deus desse? Como não servir um Deus desse, irmão? Aleluia. Que fez algo para mim sem eu merecer. Aleluia. E esse amor, irmão, faz você caminhar na presença de Deus com gratidão. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque eu vou dar um exemplo para os irmãos. Se você trabalha 30 dias para receber um salário, não é isso que a gente faz? Trabalha 30 dias, né? Rala, sofre. Se você não receber no dia, você não vai ficar bravo? Por quê? Porque é merecimento. Você trabalhou, não foi? Agora imagine o teu chefe falar assim para você: olha, fique em casa. E você fica em casa. E ele não te chama para você trabalhar. E você fica em casa. Aí chega no dia do pagamento, tu abre a tua conta e o salário está lá. Glória a Deus. Ou ele chama você dentro da sala dele e fala assim: olha, fulano, como que você vai tratar esse irmão? A primeira coisa que vai vir na sua cabeça é se ele está ficando louco. Isso é graça. Aleluia. Ele te deu algo sem você merecer. Irmão, se esse patrão pedir para você fazer hora extra, você vai fazer? Se esse patrão falar para você, faz dobradinha, você vai fazer? Amém. Cara, isso é graça. Foi isso que Deus fez com a gente. Aleluia. Aleluia. Ele falou assim: eu vou pagar o teu valor, o teu preço. Glória a Deus. Ai, igreja, como não fazer o que Deus manda, irmão? Tem como eu não fazer o que Deus manda? Não tem, irmão. E quando nós entendemos isso, por isso que eu falo, isso é saudável. Você precisa entender isso. E se você entender isso, irmão, sua vida vai mudar. Você vai ter uma direção na sua vida, irmão. Porque a palavra do Senhor fala que o Evangelho é leve, é suave. E que peso é esse que nós carregamos nos nossos ombros? Se o Evangelho é
gente vê, irmãos, que a gente está caminhando, mas não no Evangelho de Cristo, em outro Evangelho. Porque Paulo fala isso, né? Que tem muito Evangelho sendo pregado, mas não é o de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo traz paz, irmão. É você saber que você vai passar por provação, mas você sabe que Ele está com você. É saber, irmão, que você vai passar por luta, mas Ele está contigo. Porque aonde tiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Aleluia. Se o seu coração estiver no seu casamento, se o seu casamento acabar, acabou a sua fé. Se o seu coração estiver no seu serviço, acabou o seu serviço, a porta fechou, a tua fé acabou. Se seu coração estiver no carro, na casa, se acabar. Por isso que Jó foi até o final. Porque o coração dele não estava nas coisas que ele tinha, estava no Senhor. Aleluia! E quando a sua mulher, cheia da razão, eu não vou falar que ela não tinha razão, senão vou apanhar aqui, mas ela tinha razão. Porque quem ia suportar, irmão, o que ela suportou? O emocional daquela mulher. Como que estava, irmão? E ela falou para Jó: amaldiçoa esse teu Deus, filho, não resta mais nada, já perdeu tudo. O que resta para nós é a morte. Amaldiçoe teu Deus e morre. Irmãos, é tão forte que ela fala: amaldiçoa o teu Deus. Ela nem falou amaldiçoa o nosso Deus, amaldiçoa o teu Deus. E Jó falou assim: mulher, por acaso a gente só pode aceitar o bem de Deus com prazer? Olha, irmão. Então, mal de Deus, nós não vamos aceitar. Porque Deus quis me provar, irmão. Porque Deus quis me provar. Porque Deus deixou a porta fechada. Porque Deus deixa passar privações. Porque às vezes Deus deixa faltar o alimento. Porque Deus deixa, às vezes, irmão, alguém me caluniar. Deus não está comigo, Ele está comigo sim, igreja. Com calúnia ou sem calúnia eu vou prosseguir. Com casa ou sem casa eu vou prosseguir. Com família ou sem família eu vou prosseguir. Aleluia. Porque o meu coração não está nos bens materiais, naquilo que o homem pode me dar, mas o meu coração está no Senhor. E se o seu coração estiver no Senhor, ainda que a dificuldade venha, ainda que a prova venha, você vai até o final. Você não vai retroceder, você não vai voltar atrás, você não vai parar no meio do caminho, mas você vai até o final. Você vai até o final. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Foi o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Deus em Cristo nos abençoe. Deus em Cristo sustente. Glória a Deus. Deus em Cristo, irmãos, nos fortaleça. Amém? Nós te agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do nosso bispo Caio, homem de Deus. Tem sempre que ele tem uma oportunidade, ele vem aqui para adorar ao Senhor conosco. Que Deus possa abençoar grandemente. Vamos marcar uma agenda para ele lá em Itaquá também. Dar uma palavra aos nossos corações, dar uma glória conosco. Deus é poderoso. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluias. Nós somos uma igreja só. Itaquá, Itaim, Danfer, Ferraz de Vasconcelos. Então a gente se sente bem à vontade de estar aqui junto com os irmãos. A gente se sente bem à vontade de estar adorando ao Senhor. Nós estamos numa campanha de 52 dias, que refere-se a 52 dias que Neemias ele ficou para construir os muros. Nós estamos diante de 2 projetos. O primeiro é a reforma de Itaquá e o segundo é a construção do nosso templo, a nossa sede no Itaim Paulista. Eu creio que Deus ele tem colocado as mãos sobre nós nesse propósito. E eu gostaria que você abraçasse. Hoje é o 4º dia do propósito. E talvez você ainda não pegou o envelope do propósito. Irmão, o envelope não é para você pôr o seu dízimo, não é para você pôr a sua oferta, é para você fazer um propósito com Deus. Outro dia eu ouvi um pastor falando, um pastor que foi convidado, ele disse assim,
que quando ele ouve falar em propósito, ele ouve falar em oportunidade de eu ser abençoado por Deus. Tanto é que ele disse: pastor, eu quero o meu envelope. Ele era só convidado. Ele foi convidado para pregar lá e ele disse assim: pastor, eu quero o meu envelope. Porque quando fala em propósito, eu sei que é uma oportunidade de eu falar com Deus algo que eu preciso e eu sei que Deus vai fazer. Então faça o seu propósito. É diferente da sua oferta. Contribua conforme foi colocado no seu coração. Pega um envelope do propósito de 52 dias. E aí alguém perguntou para mim: pastor, como é que eu faço? Toda semana eu levo um propósito? Pode ser. Todo mês eu levo um propósito, o que Deus tocar no seu coração. Ou eu faço um propósito do valor geral que eu quero dar, o que Deus colocar no seu coração. Mas uma coisa eu quero dizer: é uma oportunidade de você dizer: Senhor, eu estou fazendo esse propósito e eu quero aquela pessoa, em nome de Jesus, liberta das drogas. Eu quero, Senhor, o meu carro novo. Eu quero. Faça um propósito, igreja. A Bíblia diz: provavelmente que eu, Senhor, sou bom. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Eu não estou ensinando os irmãos a fazer barganha. Não é barganha com Deus. O que eu estou dizendo é que quando você faz um propósito e é fiel naquilo que você propôs a Deus, tenha certeza que Deus é fiel contigo. Deus é fiel com você. Aquilo que você pediu, Deus vai te dar em nome de Jesus. Está duvidando? Prove e vê que Deus é bom. Está duvidando? Faça prova de Deus. Faça prova de Deus. Eu não estou pedindo aqui, irmão, e toda a igreja nos conhece, não é para a gente ficar mais rico, ou não é isso. Tudo que for arrecadado será usado para a construção do templo da nossa sede. Tudo que for arrecadado nessas campanhas vai ser para isso que nós vamos usar. Mas é necessário você fazer faça seu propósito. Cada um faça seu. Eu tenho certeza, irmão, que nós vamos construir a sede antes do que nós imaginamos, porque eu sirvo um Deus que é grande. Aleluia! Eu sirvo um Deus que é poderoso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi ministrada aqui. Oh Deus, tu és poderoso. Tu és o Deus, Pai amado, que muda os tempos. O Senhor muda as estações. O Senhor transforma. O Senhor renova. E nessa noite o Senhor tem falado em posicionamento, em conserto, em entrega. Meu Deus, em nome de Jesus. Agora, Senhor amado, toca os corações dos teus filhos. Senhor, eu não sei como os teus servos entraram, mas eu sei de uma coisa: mediante essa palavra nós estamos saindo daqui transformado, renovado, cheio da tua presença. Pai amado, em nome de Jesus, conduz-nos, Senhor amado, em aprender mais de ti, em estar mais à tua presença. Conduz-nos, Senhor amado, em fazer a tua vontade todo o tempo, Deus. E ajude-nos a sermos fiéis a ti. Agora, Pai, despede a tua igreja em paz. Leva os teus filhos com segurança. Livra de todos os males. Dá uma noite abençoada, um sábado abençoado, um domingo abençoado em nome de Jesus. E que possamos, Pai amado, fazer tudo para a honra e glória do teu nome. É o meu desejo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica agora. Lembrando os irmãos que domingo aqui tem Santa Ceia. Domingo tem Santa Ceia em Itaquá e domingo tem Santa Ceia lá no Jardim Danfer. Nós estamos agora em Itaquá, nosso endereço é na Rua Uniflor, número 170. Estaremos ali, mas estamos com algumas atividades lá no Itaim Paulista. Nós vamos passando nos grupos, avisando os irmãos, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Agradeço os irmãos que acompanharam a gente pelo Facebook também, que Deus possa abençoar cada um deles. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, não apenas hoje, mas dure para todos sempre. Todos que creem dizem amém. Deus abençoe a todos. Dá uma salva de palmas para Jesus.